Olá a todos, mais uma vez agradecemos aos companheiros e companheiras do Centro Espírita Discípulo de Jesus pelo convite para estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, mesmo à distância, mas unidos de coração, como a gente sempre fala, para refletirmos a respeito dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Antes de começarmos as nossas reflexões propriamente ditas, nós vamos ler uma página e fazer a nossa prece inicial. Como preparação, leremos o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é da autoria do Espírito de Verdade, que tem tudo a ver com o tema dessa nossa noite. E diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do além ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. Que assim seja, graças a Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, mesmo à distância, mas com certeza unidos em um só pensamento e um só sentimento, que é o teu amor. Que a luz e o amparo dos amigos espirituais do CEDIGE se façam presente, nos intuindo, nos inspirando, para que tenhamos um excelente momento de reflexão à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos usar do recurso do PowerPoint, devido ao tema da noite. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu abrir aqui primeiro. Desculpa, gente. Eu, sem querer, fechei. Vou fechar aqui e abrir de novo. Coisas da tecnologia. Agora foi. Bom, aqui está o cartaz da palestra, né? Que o tema do mês, o tema central é as mulheres e o espiritismo. E o de hoje, o deste momento, é Meimei, Sheila e Joana de Ângeles, aí está a figura delas, por isso que a gente está usando o PowerPoint, que muita gente não conhece essas companheiras, não é mesmo? Então, o tema é Meimei, Sheila, Joana de Ângeles. O que dizem essas mulheres pela pena de Chico?
e Divaldo, ou seja, nós vamos falar da contribuição delas na literatura, o que elas enviaram através da psicografia desses dois queridos médiuns. Então, nós não vamos nos adentrar na biografia dessas companheiras, no trabalho espiritual delas, até porque o tempo não permite que a gente adentre, porque tem muita coisa para falar de cada uma delas. Então, fica o dever de casa para vocês de procurar conhecer um pouco mais da vida dessas companheiras, que é riquíssima e interessantíssima, né? A internet tem um vasto material sobre isso. Então, dito isso, vamos ao estudo da noite. Rapidamente, nós vamos começar por Sheila. Então, rapidamente, só para a gente se situar, né? Esse espírito, na última encarnação dela aqui na Terra, ela reencarnou na Alemanha, justamente na época da Segunda Guerra Mundial, e o seu nome é Sheila Fritz. Só um detalhe, ela não tem parentesco com o Dr. Fritz, tá? A gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente pesquisou que às vezes as pessoas fazem essa confusão porque o pai dela era médico, tá? E aí ela foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial, que desencarnou em 1943 na cidade de Hamburgo durante um bombardeio aéreo. E o que é interessante é que a família dela era espírita, já na Alemanha naquela época, né? E atualmente ela continua seu trabalho fraternal como coordenadora numa determinada colônia, dizem que é Alvorada Nova, ela faz parte da equipe do companheiro Caibar Schutels, e ela trabalha com saúde. Ela tem uma ligação enorme com o espírito José Grosso, mas não é o tema da noite, por isso que eu estou falando, só estou dando esses spoilers, digamos assim, para que desperte o interesse de vocês, queridos e queridas, para buscar informações maiores sobre a biografia de Sheila, que é muito legal, né? E ela trabalha com a gente, muito. Ela é uma grande trabalhadora. E a gente, é interessante que a gente encontra, a Sheila não tem livros só dela. Nós encontramos mensagens dela nos livros do Divaldo e nos livros do Chico Xavier, que reúnem coletâneas de mensagens de espíritos diversos. No Divaldo, a gente achou no Crestomatia da Imortalidade e Terapêutica de Emergência. Provavelmente devem ter em outros, mas a gente não achou, tá? E agora, então, do Divaldo, a gente tem mensagens de Sheila nesses dois livros. E do Chico Xavier é que a gente tem mais, né? Então, todos esses livros aqui, que estão aqui, nós encontramos mensagens do espírito Sheila. Pétalas da Primavera, Luz no Lar, um livro belíssimo, Caridade, O Ideal Espírita, um livro extremamente importante, Sentinelas Seguindo com Jesus, desculpe, Taça de Luz, tá? Então, nesses livros que a gente mostrou aqui, nós encontramos mensagens do espírito Sheila, mas não são livros exclusivamente dela. E aí a gente pegou trechos de mensagens desse espírito, tanto de um dos livros do Divaldo Pereira Franco, como de um dos livros psicografados por Chico Xavier, para a gente ilustrar o que Sheila nos traz. E o nosso objetivo, ao escolher as mensagens, foi reflexões que caibam nesse momento que nós estamos vivendo. Então, do livro Crestomatia da Imortalidade, lá no capítulo 19, que é da autoria de Sheila, que se chama Mensagem de Encorajamento, nós destacamos o seguinte trecho: companheiro, ponha-se de pé e siga os corações que rumam confiantes. Doe as aflições ao tempo, cubra-se com o manto da esperança e avance em timorato. Possivelmente, os anseios lhe atormentam o coração ansioso,
mas os que buscaram a enganosa liberdade demoram-se nas prisões que a própria delinquência ergueu, inquietados pelo tigrino clamor das multidões desvairadas e o zurrir impiedoso da consciência desalinha. O interessante é que esse livro é de 1969, que foi lançado em homenagem a Allan Kardec, precisamente ao centenário da desencarnação de Allan Kardec, que ocorreu em 31 de março de 1869. Esse livro é um livro magistral, maravilhoso, que além da Sheila, traz mensagens de Leon Denis, Leopoldo Machado, Viana de Carvalho, Lins de Vasconcelos e tantos outros espíritos. E esse trecho, essa mensagem, cabe muito bem aos nossos corações, porque qual de nós não está passando por um momento assim? E a Sheila vem nos lembrar da preciosidade que estes momentos de dor, de aflição, de conflitos podem representar de crescimento para nós. O quanto nós precisamos lembrar justamente disso que ela fala, do manto da esperança, que significa saber esperar o tempo de Deus agir em nossas vidas como Ele está fazendo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é não nos deixarmos cair nas prisões das ideias antigas que precisam ser derrubadas, como fala a Gênese, como fala toda a obra espírita, mas a gente vai focar exatamente no capítulo 18 da Gênese, né? Que é os tempos são chegados, que são chegados os tempos. Lá nos fala isso, que este é o momento de derrubarmos o homem velho que está dentro da gente. Então, a Sheila, aqui nessa mensagem, está nos dando esse recado. E aí, do Chico Xavier, nós tiramos lá do livro Caridade, o capítulo 18, Pão, Ouro e Amor. Complementa o que a gente leu. Veja bem, lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com teu irmão do caminho os talentos que ele te empresta, na certeza de que somente ao preço da fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do amor eterno. Então, esse livro é da década de 1980, mais ou menos, também de espíritos diversos. Continuando o raciocínio que a gente está seguindo, este é o momento, no meio de tantos radicalismos, que nós não busquemos ter certezas efêmeras, mas a verdade que liberta. É isso que a nossa querida Sheila nos fala. Um espírito que viveu na Alemanha, justamente na Segunda Guerra Mundial, sendo espírita na sociedade nazista, cuidando dos feridos pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Que nós vamos imaginar que essa querida, até pelo cuidado e pelo amor, como ela nos trata na espiritualidade, não só cuidava das feridas físicas, mas cuidava do coração desses companheiros também. Sempre levando, de alguma forma, a palavra do Evangelho do Cristo para os corações tão sofridos e tão aturdidos por aquele momento tão absurdo da nossa história e que, de alguma forma, ainda não acabou, porque nós estamos vendo lampejos dessas ideias nos envolvendo.
E é o momento de buscarmos voltar para dentro de nós e acionarmos as sementes do Evangelho que nós já temos plantadas nos nossos corações, como a nossa querida fala, e buscarmos a verdade que liberta. Estamos vendo como são preciosas essas lições, o quanto esses queridos e essas queridas, essas irmãs valorosas, tanto velam por nós e tanto querem o nosso bem. Então vamos ver agora Meimei. Gente, a história de Meimei é belíssima. Vocês precisam buscar ler a biografia dela. Inclusive, no YouTube, nós encontramos falas do Arnaldo Rochas, já desencarnou, que foi o seu marido, sobre ela. E sobre essa relação dele, dela e com Chico Xavier. É muito enriquecedor. Então, seu nome de batismo aqui na Terra foi Irma de Castro, nasceu a 22 de outubro de 1922, em Mateus Leme, Minas Gerais. Desencarnou no dia 1º de outubro de 1946, jovem, como a gente pode ver, em Belo Horizonte, após 3 meses acamada devido a uma nefrite crônica. O apelido Meimei foi dado por seu marido Arnaldo Rochas, é uma expressão chinesa que significa amor puro. E Meimei, com licença que eu vou beber um gole d'água, não era espírita enquanto encarnada e nem teve contato com o espiritismo. Mas a história dela com Arnaldo Rochas e com Chico Xavier vem de longas datas. Mais um spoiler, espero que esse instigue a curiosidade de vocês e que vocês procurem conhecer a biografia de Meimei, como a de Sheila, e de outros tantos companheiros espíritas que a gente fala tanto, que a gente lê, mas a gente não se interessa em conhecê-los. É importante, eles têm belíssimas lições a nos aliviar, né? Então, vamos à literatura de Meimei. Bom, Meimei é exclusividade de Chico Xavier. Tem vários outros livros que têm mensagens de Meimei, como o livro Caridade, Espírito de Verdade e tantos outros. A gente colocou aqui aqueles que são livros exclusivos desse espírito. Pai Nosso, um livro espetacular. É um livro que é dito infantil, maravilhoso para fazer o culto do Evangelho no lar, principalmente com crianças, mas é um livro belíssimo, que enche o nosso coração de paz e harmonia. E esses que estão aqui. Então, vamos dar uma olhada num pouquinho daquilo que Meimei traz por nós, ou deixou como herança para nós, para aquecer os nossos corações, através da pena do nosso querido Chico Xavier. E aí a gente tirou esse trecho do livro Pai Nosso, que é escrito com reflexões a respeito da oração dominical, da oração do Pai Nosso. E esse trecho a gente encontra lá no capítulo 6, que justamente ela nos traz reflexões a respeito do perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E ele constitui-se de vários itens, e esse item se chama o silêncio, que a gente tirou um trecho, e que fala assim: o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encolariza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo.
Repararam que a Meimei também fala da questão de esperar o tempo da esperança, de se fazer o tempo de Deus dentro de nós? Que nesse momento em que nós estamos vivenciando uma reclusão, é Deus, como falam essas frases da querida Meimei, na sua infinita misericórdia, nos propiciando momentos de silenciarmos as vozes das palavras infelizes, das irritações, das maledicências, da cólera e tantas outras coisas que ainda habitam dentro de nós. Nós estamos vivenciando, se nós lermos com cuidado essas reflexões trazidas pela querida amiga, aquela questão do Livro dos Espíritos que diz que é necessário que o mal chegue ao extremo. E esse é o mal extremado. Porque tudo que o mundo está se apresentando é reflexão daquilo que a gente traz dentro de nós. E ao exercitarmos a gentileza do perdão que se escala e espera o tempo, nós estamos praticando o auto-perdão, analisando, refletindo a respeito desses males que ainda são tão presentes em nós, mas buscando já seguir com Jesus na prática da caridade, como ele entende, como ele nos ensina, conforme fala a doutrina espírita, no exercício do bem, mesmo incipiente, para nos libertarmos dessa chaga. E complementando, nós trazemos também do livro Sentinelas da Alma, que é um livro dela, desculpe estar o Pai Nosso aqui, mas eu acabei não trocando, vocês me perdoem, tá? Mas é Sentinelas da Alma, o capítulo 26, Oração do Médium. Por quê? Porque neste ano nós estamos completando 160 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. Então, em homenagem a Allan Kardec, ao trabalho do nosso codificador e esse livro magistral sobre a comunicabilidade com o mundo extrafísico, nós trouxemos um trecho desse texto de Meimei. Senhor Jesus, deste-me na mediunidade o arado de luz com que me cabe cultivar o campo da própria alma. Ilumina-me o entendimento para que eu possa estudar e agir com proveito. Guarda-me em tua simplicidade para que nenhum acontecimento me leve a superestimar as minhas possibilidades de cooperar em tuas obras de redenção ou a parecer diferente dos outros. E conserva-me, Senhor, por acréscimo de misericórdia, em trabalho constante no qual devo aprender a auxiliar, abençoar e servir em teu nome, hoje e sempre. Lembrando para a gente que mediunidade é algo simples, que é um sentido erradicado que todos nós a temos e que neste momento é importante nós começarmos a desenvolver, a potencializar aquela capacidade de comunicabilidade que todos temos, que é a intuição. E isso nós fazemos através do quê? Do estudo. Do estudo e da prática da caridade com Jesus. Tanto que a gente costuma dizer que o Livro dos Médiuns, a doutrina espírita, inaugura a mediunidade com Jesus. E este é o momento de nós praticarmos, nos fazermos instrumentos da paz do Cristo, dos seus enviados, para aliviarmos os nossos corações e daqueles corações aflitos que nos buscam. E vamos, finalmente,
a nossa querida Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. E nós encontramos literatura dela somente com o médium Divaldo Pereira Franco. E rapidamente, né, Joana de Ângeles, famosa mentora que trouxe por intermédio de Divaldo Pereira Franco importantes obras com enfoque no autoconhecimento e descobrimento do ser, é um espírito que irradia ternura e sabedoria e que nas estradas dos séculos vão encontrar em diversas reencarnações de missionários. E aqui tem alguma delas. Por exemplo, a mansa figura de Joana de Cusa, em uma discípula de Francisco de Assis, na grandiosa Sor Juana Inês de la Cruz e na destemina Joana Angélica de Jesus, quando ela reencarnou aqui no Brasil, em Salvador. Sor Juana Inês de la Cruz é uma grande personagem, é um grande vulto espanhol, muito respeitado, inclusive ela é considerada a maior poeta de língua espanhola de todos os tempos. Os mexicanos a amam, tanto é que eles falam, primeiro Maria, segundo a querida Juana Inês de la Cruz. Então, dito isso, também procurem a vida de Joana de Cusa, Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, nos conta a história de Joana de Cusa. Linda, 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 principalmente como ela morre. Vamos ler? E, mais uma vez, a gente corrobora, busquem na internet a história de Joana de Ângeles e tem uma série sobre a vida de Juana Inês de la Cruz, que a gente encontra com facilidade no YouTube. Tá? Bom, a gente só pegou alguns livros de Joana de Ângeles, porque não tinha como a gente pegar tudo. E como a gente vê ali, tem a série psicológica, esses dois em cima, que é Refletindo a Alma com Joana de Ângeles e Transtornos Mentais, segundo Joana de Ângeles, são coletâneas de textos de autores espíritas encarnados, companheiros que a gente assiste palestra, seminários aí no YouTube, sobre a obra de Joana de Ângeles, para a gente ver a que patamar já está chegando toda essa literatura que Joana nos traz através da pena de Divaldo Pereira Franco. E para encerrar o nosso encontro, nós vamos ler 2 trechos do Espírito Joana de Ângeles, como a gente fez com a Meimei e a Sheila, para nós fecharmos essas nossas reflexões. Inclusive, o segundo texto, nós já pedimos para que todos vão se preparando, porque ele tem como objetivo também nos preparar, desculpe a repetição, para a prece final. E são: do livro Após a Tempestade, capítulo 3, Poluição de Psicosfera, um livro belíssimo, de 1974, e que é de uma atualidade impressionante. E o trecho fala o seguinte: a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquele de natureza moral. O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo. Rei solar, fez-se servo humilde de todos, mantendo-se inatingido. A terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós.
refletindo e lendo o que Joana de Ângeles está falando, e todo esse caos que nós estamos vivenciando no momento, dos nossos comportamentos, da nossa saúde, a questão da ecologia que urge, da violência e tal, vai passar. E mais uma vez, reforçando o que nós já vemos falando com Sheila, com Meimei, agora com Joana de Ângeles. Este momento é justamente para que possamos encontrar as respostas. E as respostas estão com o Rei Solar, que é Jesus, nosso guia e modelo da humanidade. O caminho, a verdade e a vida. O nosso irmão, o nosso governador amorável, que veio para nos ensinar a vivermos a vida, mas a vida em abundância, a vida que transborda, a vida que transcende a todo o mal que está ao nosso redor, porque nós estamos em busca do bem. E na medida em que nós estamos em busca do bem e nos esforçamos minimamente, o Livro dos Espíritos também nos ensina isso, para a prática das virtudes dos céus, vamos construindo uma psicosfera, ou seja, uma atmosfera mental de paz, amor e harmonia e, sobretudo, de fraternidade, que vai possibilitar que o planeta Terra volte à sua normalidade, digamos assim. E essa normalidade significa o ar puro, a boa água, a beleza da natureza, a harmonia e a alegria que os animais nos trazem. Que nós possamos sentir o sol nos energizando. E que possamos voltar a olhar para o céu à noite e vermos ele estrelado. Sendo assim, nós terminamos com a seguinte mensagem desse outro livro belíssimo, é um livro de bolso, mas com lições preciosas, que é o livro Filho de Deus. Lá do capítulo 9, nós tiramos o seguinte trecho. O capítulo se chama, como vemos, Luz de Deus. Nos preparando para a prece final, necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante a refletir na forma pela qual os pode superar. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida. Com a luz de Deus fungindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. E assim, fechemos os nossos olhos, unimos os nossos pensamentos e sintamos essa luz de Deus nos envolvendo. Não só nos envolvendo, mas reverberando no ambiente que nós estamos e podendo entrar em sintonia com os nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais, agradecendo por este momento de reflexão do Evangelho do Cristo, tendo como monte as mensagens
dessas obreiras do Senhor, que são os espíritos Sheila, Nenei e Joana de Ângeles. Que à luz dessas companheiras, através dessas lições, companheiras essas que com certeza estão bem próximas de nós, nos ajudando, nos auxiliando neste momento tão difícil pelo qual a nossa humanidade tem passado, as quais agradecemos pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, que fazem com que nos aproximemos do nosso Mestre Jesus. E tendo isso em vista, vamos vibrar no seu amor, para que todo o planeta possa ser envolvido e amparado. Mas principalmente, que esses bons sentimentos, esses bons pensamentos nossos possam envolver a nossa cidade, esse pedacinho da nossa cidade em que vivemos, que é a Zona Oeste, tão atingida e tão sofrida por tudo o que nós estamos vivenciando, trazendo alento, conforto e esperança a tantos corações ansiosos, Senhor. Obrigada, bendita seja a sua misericórdia, que permitiu que estivéssemos por alguns instantes em pensamentos e sentimentos reunidos em nome do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada e até a próxima.